Bem, esse textinho que está aqui é um textinho provocativo, desse escritor Inácio Morgado, da Universidade de Barcelona. Mas ele tem algo que nós podemos extrair. Tenho certeza que, se perguntar para todos nós aqui o que acha desse texto, vai dizer que ele está incompleto, né? Que falta aí o espírito, né? Porém, ele, de alguma maneira, nos serve para os fins que nós desejamos. Então, o assunto nosso, de fato, é este, ó. Razão espírita. O ícone desafia a realidade. O que é que nos preocupa? Nos preocupa a imagem. Mas que imagem? A imagem do Espiritismo, que aqui está nomeada por ícone. Ok? Mas nos preocupa essa imagem em função da necessidade da observação da razão espírita. O que nós pretendemos? Nós pretendemos dar uma passada ligeira por alguns aspectos elementares. E desde já peço desculpa a vocês, para chegarmos no ponto que interessa. Mas eu não vou negar que eu estou usando um pouco da esperteza da razão. Por quê? Porque, no final das contas, eu vou vender meu peixe e vocês vão ver. Olhe só. Então, eu pensei no seguinte: Humberto Eco, que eu acredito que grande parte de nós conhece, é um dos intelectuais mais destacados da academia italiana, mas também com obras hoje no mundo inteiro. E ele tem um textinho interessante chamado Mundo dos Signos. Ele criou uma história para mostrar como nós vivemos num mundo mediado pelos signos. Ou seja, ele fez com que um italiano viajasse para Paris, um italiano vizinho, não é, dali, Itália, Paris, França, e um italiano que não conhecia francês. Mas isso não vai atrapalhar em nada quando você tem a verdinha no bolso, não é? Que é a melhor linguagem que todo mundo conhece. Bem, aí esse italiano, num dado momento, tem necessidade de procurar um médico, porque sente um mal. E aí começa, então, a trajetória dele. Ele precisa saber onde localizar o médico. Ele precisa marcar a consulta. Ele precisa dizer para o médico o que ele está sentindo. O médico precisa diagnosticá-lo. Boa história para você, não, senhora? Muito bem. Só que ele só fala o italiano. O italiano tem os seus signos que não batem com a língua francesa em grande parte. Ok? Muito bem. Com essa história, ele contextualiza e mostra que vivemos num mundo em que as ideias precisam de um intermediário. E nós precisamos dominar esse intermediário que é o signo, ou o símbolo, a linguagem. E que, de alguma maneira, nós temos que passar a ideia para o outro. Desde que utilizemos um
modo de representação que seja comum aos dois. Não é? Ou ele fala italiano e as pessoas compreendem italiano, ou ele se vira para utilizar a linguagem dele, não é? Muito bem. Quando nós estamos falando de signo, nós estamos falando de um olhar semiótico, ou seja, um olhar para a compreensão e para o diálogo intermediado por linguagens que nada mais são do que representações simbólicas, portanto, signos. Então, vale a pena nós darmos uma passadinha rápida por Peirce. Há dois grandes estudiosos dos signos, e o que mais contribuiu e que está mais presente hoje nos estudos do signo foi Peirce, um norte-americano. E ele, então, classificou os signos em 3 tipos básicos. Para quê? Para facilitar a compreensão deles. Então, ele chama de índice o primeiro signo. E ele define o que é signo índice. Ele diz: o índice é um signo que possui relação física causal com o que representa. Fácil, tranquilo. Todos os meus alunos, na primeira aula, entendem isto, mas não acertam na prova. Ele chama ao segundo signo de ícone. E ele define o ícone como sendo o signo que possui relação de analogia com o representado. Ele tem semelhança, é análogo àquilo que representa. Fácil também. Ao terceiro signo, ele chama de símbolo. E para esse, ele define que é um signo que possui relação de convenção com o representado. Beleza? Então já sabemos o que é cada um deles. Pois então vamos vê-los agora. Toda fotografia, imagem, pintura representativa é um signo icônico, é um ícone. Veja só, ela tem relação com aquilo que ela representa. O que é que a fotografia representa? Uma cidade, não é? Ela mostra uma série de elementos, não é? Que todos serão chamados de signos. Mas a fotografia é um signo icônico. Olha, ela tem relação com aquilo que representa. Relação de semelhança, não é? Ela é, eu não vou dizer o palavrão que seria dizer que ela é igual. Não. Isso é um palavrão para o ícone. Vocês vão ver por que já já. Mas ela é semelhante. Para o índice, a relação é física causal com o que representa. Então, física causal. Os pés da mulher na areia indicam que são pés de alguém que está passando ou passou por ali. Relação de causa física. Ok? É um indicativo. E, finalmente, o símbolo que possui relação de convenção. Nós convencionamos uma série de coisas.
E convencionamos também que a pomba estilizada com um raminho de oliveira no bico representa a paz. Então, é uma convenção. É simbólico. Serve dentro de um contexto em que os falantes entendem a mesma coisa. Ok? Então, estamos num mundo de signos que tem suas representações e que funcionam na comunicação entre os seres inteligentes. O que isto interessa para nós? Interessa porque quando nós falamos de imagem representativa, aquela que representa coisas que existem ou possam existir, nós a chamamos de ícones. Ícone é a representação que tem relação de semelhança com aquilo que representa. Então, nós vamos dizer assim, razão espírita, o ícone desafia a realidade. Eu poderia dizer, a imagem do espiritismo desafia aquilo que o espiritismo é. Ok? Será que a imagem, que o ícone, pelo qual as pessoas classificam, definem, entendem o espiritismo, está de acordo com a realidade? Tem semelhança com a realidade? Essa é a questão básica colocada. Bem, quando nós falamos imagem, nós falamos dois tipos de imagem básicas. Aquelas que nós chamamos de materiais, que são essas aí que estão aqui dispostas. E aquelas que falamos, que nos referimos como imagens imaginárias ou imagens mentais, que são aquelas que estão no domínio da nossa mente, okay? Que são consideradas também imagens reais. No estudo das imagens, elas surgem como imagens reais. Elas existem e elas funcionam na nossa mente, não é? Positiva, negativamente ou com neutralidade. Mas elas têm algum tipo de funcionamento. É essa a nossa discussão básica. Outra questão que nos interessa, nesse tempinho que temos, é essa, da leitura da imagem. Olha só, segundo os autores mais conceituados, no estudo teórico das imagens, nós vivemos num mundo de representações, de imagens, de ícones, tão intenso, nós estamos sendo bombardeados, alguns dizem até que nós vivemos sitiados pelas imagens, ok? Como se as imagens nos envolvessem e não nos deixassem saída. É tão presente que, dizem os autores, nós julgamos entender facilmente o que as imagens significam, o que elas mostram. Claro, se eu volto aqui, não é? Se eu volto aqui, parece-me claro que cada uma dessas três imagens estão, de certa forma, explícitas para nós. Parece-nos que nós, ao vê-las, as entendemos. É tão isso forte que a sociedade não percebe que certas frases são criadas para referendar isso, reforçar isto. Por exemplo, é comum vocês ouvirem ou até dizerem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. No estudo da imagem é o maior absurdo possível.
No estudo da imagem é o maior absurdo possível. Um exemplo simples. Qualquer uma das 3 imagens que estão aqui só podem ser interpretadas com palavras. Elas contêm intrinsecamente as palavras. Quando você olha para do meio e vê aquela construção, você está dialogando internamente através das palavras. Bem, vamos só seguir para aproveitarmos. Talvez a imagem mais interessante para isso seja esta aqui. O que é que nós estamos vendo? Todos estão vendo um cachimbo? Curiosamente, eu não estou vendo o cachimbo. Essa imagem foi feita exatamente para esse desafio. O maior problema para o professor que trabalha com teoria da imagem é fazer com que o aluno de 3º período da graduação entenda que a imagem é diferente da realidade. Que a imagem é uma coisa e a realidade é outra. Então, isso eles passam o período inteiro para descobrir isto e só vão descobrir lá no 5º e no 6º período, quando estão trabalhando na prática da construção de imagens. É aí que eles vão entender. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de imagens e o senso comum já deu significado para a imagem. Então, eu estou vendo um cachimbo, ali está um cachimbo. Não. É tão interessante isso que o autor deste quadro o fez assim, ó. Ce n'est pas une pipe. Isto não é um cachimbo, está dizendo ele. É um quadro que ele fez para esta finalidade. Para dizer que não tem um cachimbo aqui. O que tem aqui é algo que é semelhante a um cachimbo. É um ícone representativo de um cachimbo. O cachimbo não está aqui, eu não posso pegá-lo, eu não posso pôr fumo nele, eu não posso puxar a fumaça, eu não posso tateá-lo, eu não posso sentir a quentura dele, nada disso. Mas eu digo, aí um cachimbo. Quando eu vejo a fotografia de alguém, eu digo, olha lá, fulano lá. Porque isso é do senso comum. O fulano não está lá. Que o que está lá é uma representação. Eu brinco até com as meninas. Eu digo assim, quando você tem saudade do seu namorado, você pega o celular e abre na fotografia dele. Te satisfaz de alguma forma. Só de alguma forma, porque ele não está ali. Você preferiria que ele estivesse do teu lado. Porque do teu lado você poderia dar uns amassos nele, não é? Na fotografia não adianta, você não vai conseguir. Não é verdade? Bem, então, a leitura da imagem é algo fundamental, tão importante quanto a construção da imagem. Não é? Então, o que se desafia é isso. Os estudos de Humor, de Joly e outros, de Humberto Eco, né? E outros trabalham no sentido de conduzir a compreensão da imagem, a ter uma relação com as imagens compreensiva, de modo a interpretá-la enquanto signo representativo de alguma coisa. Ou seja, buscar nela o significado. Aí vem o olhar semiótico. A semiótica é a ciência dos signos que trabalha com a significação. Os signos significam alguma coisa. Então, nós temos que descobrir, buscar entender o que é que a imagem está dizendo de fato, né? Muito bem. Então, nós temos aí 2 tipos de leitura. A natural, espontânea, e a racional e interpretativa. A natural é essa. Você passa na frente
na banca de jornal de manhã, numa segunda-feira, vê lá aberto o jornal e está lá uma notícia que eu acho que é muito comum, mas que muita gente não gosta. Bahia bate no Internacional. Não? Brasil ganha da Argentina. E aí tem uma fotografia enorme, né? Você olha de longe e tem a nítida certeza de que está entendendo o que a imagem está mostrando. Ok? Agora, você não sabe se aquela imagem é verdadeira ou é mentirosa. Você não tem noção se não analisar. Quantas vezes você já viu uma notícia no jornal com uma foto velha, que não tem nada a ver com o fato? Não é verdade? Então, olha, já começa aí. Você só resolve esse problema que Joly chama de leitura natural, espontânea, que é altamente enganadora, porque é ela que te diz que tem um cachimbo ali, não é? Com aquela leitura lá, que é a do estudo daquilo que está sendo mostrado. Bem, agora nós vamos caminhar. Depois de trazer o próprio Inácio, lá do primeiro texto, dizendo uma coisa é ver, outra muito diferente é saber o que vemos, e isto vale para essa nossa finalidade aqui, não é? É muito curioso, não é? Você, quando vê uma imagem, você não pensa em tanta coisa que se passa no seu cérebro. Você não imagina o que passa em seu cérebro. Por exemplo, o Monte diz assim, quando o seu olhar incide sobre a imagem abre arquivos em sua memória e estes arquivos devolvem aquilo que você está vendo. Então, numa imagem, você só reconhece aquilo que já conheceu antes e que está na sua memória. Se você não conheceu antes, aquilo que você vê, você não sabe o que é. A memória funcionando em conjunto com o olhar, neste ato de compreensão da imagem. Por isso, é muito interessante o que Morgado mostra. Então, agora, vamos ver a questão que nos interessa. Se a imagem, ela ilude tanto, não é? Nós podemos tentar refletir um pouco como se constrói, como se lê as imagens do Espiritismo. Então, nós podemos dizer que as imagens do Espiritismo, aquelas que nós projetamos, aquelas que outros veem num mundo tão complexo como o nosso, são ícones pouco afetivos. Por quê? São ícones, ou seja, são imagens que têm semelhança com aquilo que elas apresentam, mas que não têm uma relação efetiva, de fato, daquilo que elas representam. Esse é o nosso grande problema. E eu faço aqui três imagens muito interessantes. Essa do meio aqui, por exemplo, está aí na internet, não é? É a representação de um espírito ao lado É um filmezinho, né? Bom, eu vou fazer aqui uma brincadeira com a prece, não é? Eu vou usar a prece como exemplo. Pensemos na prece. Nós podemos dizer que nós vamos ter dois grandes grupos aí relacionados diretamente com o ato da prece e com a compreensão da prece. Um deles nós podemos chamar de religiosos. Eles usam a prece, no meu modo de ver, em excesso. Eu até brinco com muitos amigos assim. Vocês oram muito e vigiam pouco.
Um amigo chegou para mim e disse, eu nunca vi você falar de Jesus. Por isso ele tem sempre um pé atrás comigo. Ele diz que nunca me viu falar de Jesus, porque ele está acostumado a todo momento, todos os outros falarem em Jesus. Então eu brinco com um grupo musical que tem lá, eles não gostam muito não, mas eu brinco, porque me perguntaram, olha, o nosso grupo faz uma música, nós queremos mostrar para você, nós vamos ter uma audição em tal lugar, tal dia. Tá bom, vou lá. Aí fui. Me perguntam, gostou da música, da nossa música? Eu disse, música gospel, espírita, né? Não vão gostar. Estive outro dia num evento que movimentou 3.000 pessoas em Recife. O centro de convenções foi todo alugado para um evento. E eu fui lá em busca de encontrar um amigo que estava convidado e eu não via há muitos anos. Aí chego lá, estou conversando, e um amigo chega para mim e eu digo para ele, Francisco, se Jesus chegasse aqui agora com um chicote, ele não batia nesse pessoal todo? É aquela passagem do Vendilhões, o templo, né? Aí ele olhou e falou, acho que sim. Por quê? Os eventos desta ordem viraram uma verdadeira festa. Uma verdadeira festa. Vende-se de tudo. Faz-se camiseta na hora, você escolhe a estampa do orador que você quer, a frase que você quer, vende-se uma porção de bijuterias, vende-se até livros. Né? Vende-se de tudo. Até livros. Mas então virou uma festa grande. Eu tenho um grupo que dividem comigo um programa de rádio. E você acredita que nós vamos numa rádio e eles querem ir para algum cantinho fazer uma prece antes de entrar no programa? Porque eles não concebem mais que se possa fazer qualquer coisa que não seja antecedida e sucedida por uma prece. Como se você não pudesse vir de casa preparado para fazer o trabalho. Então, é por isso que eu digo, o grupo dos religiosos são prece em excesso. Aí eu vou mexer com vocês. Aí tem o grupo dos laicos, que é mais restritivo. Mas é uma crítica que estou fazendo? Não. É uma ponderação no sentido de que os dois vão construindo imagens, ícones do Espiritismo. Imagina um sujeito que tenha saído de um centro espírita agora de manhã, foi fazer lá um trabalho, fez as suas preces normais e chega aqui para participar e não vê prece. Aí ele fica meio, não é? E vice-versa. Imagina um bem acostumado ao ambiente laico e, de repente, ele desconhece, chega lá e vê aquele excesso de prece. Então, como é que fica a situação? Imagina que seja uma pessoa totalmente alheia ao Espiritismo e que tem as duas experiências em sequência. Como é que ficarão as imagens imaginárias dele, mentais dele? Como elas se construirão? E é nesse sentido que nós temos que raciocinar, de pensar que imagem estamos construindo do Espiritismo e como essas imagens são lidas, como elas são interpretadas, não é? Bem, então aqui entra num assunto que eu disse para vocês que tem um pouco de malandragem da minha parte. Eu usei isso tudo aqui até agora para falar da imagem da comunicação mediúnica, que também é uma imagem icônica, pouco afetiva, isto é, tem pouca relação com a realidade. Daí o meu empenho para fazer esse livrinho que está aí. No sentido de tentar compreender o processo da comunicação mediúnica, não é? Tentar compreender o processo para entender a imagem. Ou seja,
como é que a comunicação é vista e como ela, de fato, deve ser vista. Ok? Então, aí faço uma correlação com as teorias da comunicação social. Eu digo assim, a mensagem mediúnica, ainda e muito fortemente, ela é vista, ou as mensagens são vistas, como sendo a folhinha de papel, a voz do médium, quando ele fala, né, mediunizado, ou a pintura mediúnica. Ela é vista como o produto acabado, é a mensagem. Então, o espírito tal deu uma mensagem, o fulano se comunicou. Está tudo reduzido a isso. Tudo o que acontece entre o momento em que um determinado espírito toma a iniciativa de passar uma mensagem, até o momento final em que essa mensagem chega na mão do seu destinatário final, tem todo um processo acontecendo, várias coisas acontecendo que não são percebidas, que não são vistas. Não, eu diria mais, que não são vistas pela maioria dos espíritas. Porque não serem vistas por uma pessoa que gosta só de ler livros do Chico Xavier, não é? Mas não se diz espírita, não está muito comprometido com nada, é uma coisa. Agora, o próprio espírita desconhecer completamente, quando Kardec insistentemente diz que nós temos que analisar as mensagens, esse é que é o grande problema para nós, não é? Então, nós temos, portanto, todo um processo de comunicação mediúnica sendo ignorado, desconhecido e visto apenas pela imagem, pelo ícone. A imagem produzida pela mensagem. E aí entra todo um conteúdo que favorece a esta situação, não é? Porque grande parte, se não objetivamente, pelo menos de maneira indireta, observa e gosta daquilo que está acontecendo e sente ali algo de mágico e até de sagrado. E isto envolve tanto os médiuns quanto as pessoas não médiuns. Porque se você faz uma crítica, uma análise crítica de uma mensagem, o médium vai achar que você quer acabar com a vida dele. Ele não vai gostar de ouvir que uma mensagem dele tem problemas aqui e ali. Ou então que não tem. Ok? Muito bem. Então, conhecer o processo da comunicação mediúnica, em que começa com alguém, um espírito, uma inteligência invisível, através de uma intenção própria de passar uma mensagem. Esse indivíduo, essa inteligência invisível, em busca de um médium, essa inteligência, num contexto invisível, nós não vemos o lugar dele, não é? Na absoluta maioria das vezes, e que, possuidor de um corpo espiritual, de um perispírito, de energias que precisam se harmonizar com o médium e vice-versa, todo um processo aí que implica uma série de questões. Este indivíduo médium, como sendo um
indivíduo que precisa entender as ideias do Espírito, porque o Espírito lhe traz ideias, e as ideias só podem ser comunicadas via linguagem. Nós precisamos de ter uma linguagem para dizer aquilo que pensamos, não há outro meio, não é? Este médium vira decodificador da ideia do Espírito. Ou seja, intérprete dessa ideia. E Kardec reforça isso. E esse interpretante vai construir dentro de uma linguagem acessível ao destinatário final esta mensagem, em grande parte dos casos. E vai construir com aquilo que ele entendeu que o Espírito passou. Todo esse processo, portanto, esse médium, ele não é um elemento qualquer, ele é um intérprete do Espírito e um produtor de mensagem. Ele é ao mesmo tempo receptor, recebe a mensagem, e emissor, emite a mensagem. É por isso, por exemplo, que quando os médiuns não conseguem uma desenvoltura boa, eles têm livros assinados por espíritos diversos, mas que parece que a linguagem é uma só. Porque eles escrevem a partir daquilo que eles entendem que o Espírito disse. Então, o texto é igualzinho do princípio ao fim. Ok? Muito bem. Então, entender o processo da comunicação mediúnica é a resposta para a pergunta. Os Espíritos falam, você ouve? Ou seja, a percepção passando por esse processo e entendendo o que Kardec, por exemplo, quis dizer quando ele pega 3 mensagens, que estão lá no Livro dos Médiuns, de São Vicente de Paulo. Ele pega 3 mensagens e analisa as 3. E conclui, apenas uma delas pode ser aceita como sendo daquele espírito, porque está à altura dele. As outras 2, não. Eu reproduzo no livro essas mensagens, mas eu fiz uma série de experiências em simpósios antes, não é? Com essa mensagem, pedindo ao público para interpretá-las antes de qualquer coisa. E o comum é que a maioria gosta das 3. E a maioria, digamos assim, nós temos aqui 80 pessoas, eu diria que numa plateia de 80, entre as que eu utilizei, só uma, em 4 situações diferentes, se lembrou que aquelas mensagens estavam possivelmente no Livro dos Médiuns. Mas o resto não sabia da existência daquelas mensagens. Então, era o esforço de Kardec de mostrar como é importante você perceber o processo para entender aonde as coisas podem pegar, podem encontrar dificuldade, barreira, essas coisas todas. Então, como ele me assinalou lá, eu digo para vocês, vendi meu peixe aí. Ok? Obrigado.